Muito boa noite a todo mundo. Estamos em mais uma live aqui do Audio Talks. Hoje é a nossa 10ª edição e temos como convidado o Gabriel D'Angelo. Gabriel, para quem não conhece, ele é um técnico de som, só que de um ramo um pouco diferente dos shows, né? Show eu falo de bandas e tudo mais, né? Ele faz musicais e teatros, né? Peças. Então é um pouco uma realidade um pouco diferente até da galera do show e da estrada, né? Ele, é- o tipo de trabalho é diferente. Eu trabalhei bastante em teatro também, eu sei como que é um pouco. Ele vai poder contar mais ainda das experiências dele. Então ele vai contar um pouco como ele começou, né? Ele já. Não entrou ainda. Ele vai contar um pouco sobre. Ó, o Sérgio Boy. Ô, beleza. O, o- foi bem legal a live com o Vidal, né? Com certeza. É, Só tem uma pena, né? Que a gente não conseguiu salvar ela. A gente teve um problema e a gente não conseguiu disponibilizar pra galera assistir de novo. Então a gente tá vendo já até com o Vidal pra gente fazer uma outra. Bom, o Gabriel já entrou aí. Vamos começar. Ele já tá enviando a solicitação. É, Então ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele no áudio, como começou tudo, quais são os. Aí ele mandou aqui. Opa, Fala, cheguei. Gabriel! E aí, tudo bem? Tudo certo, beleza? Sim, sim. Pô, que maravilha. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazerzaço poder falar com você e com todo mundo que tá aí. Pô, que isso. Obrigado você aí que tá participando com a gente. Me tira uma dúvida, de onde que você é? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, que legal. É, É, essa área de teatro é muito forte aí no Rio também, né? eu comecei aqui criança, né? Eu ia para Uhum. teatro para ajudar, eu diria. Não vou dizer que eu ia trabalhar, porque eu não trabalhava, mas ajudava, né? Ficava lá ajudando ou atrapalhando, na verdade, né? A gente, Ah, quando é menor, assim, a gente atrapalha mais do que ajuda. E, bom, conta pra gente como você começou tudo, o seu primeiro contato com áudio, como que foi esse processo? Olha, então, pô, foi de família, né? Na verdade, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, ele tinha uma empresa de som, fazia teatro, assim, desde garotão também. Ele era da época de gravador de Uhum. rolo, então, Nossa. na época dele, assim, as sonoplastias eram feitas com um gravador de rolo, então ele tinha 4, 5 gravadores de rolo para poder fazer seria uma trilha sonora e tal, em teatro. E aí começou por aí, foi levando, montou uma empresa, entrou no ramo de teatro. Na verdade, ele só fazia teatro, fazia show, fazia uma porção de coisa, mas ele foi a fundo do teatro e eu sempre acompanhando lá com 10 anos, 11 anos, ensaio, Uhum. não queria ir embora de jeito nenhum, pô, sempre perguntava, aí, pode, não pode. Fiquei vendo tudo ser montado, aí aos poucos fui trabalhar no depósito, fazendo saída de equipamento, aí fui fazendo uma coisa de montagem em teatro, até que chegou a oportunidade de eu poder operar o som, né, que a gente chama de operação Uhum. de som no teatro. Aí comecei a operar som e comecei a desenvolver, como eu posso dizer assim, comecei a desenvolver a habilidade mesmo para fazer isso. Falei, pô, e ao mesmo tempo estudando, fazendo outras coisas da vida, mas sempre lá, final de semana, sagrado, peça de Que teatro, eu legal. tava lá. Mas hoje você não faz só operação, você faz desenho também de som. Aí foi uma coisa assim que eu acho que foi a evolução do som, né? Eu diria assim, ele deu uma Uhum. evoluída, onde a gente era só, né, só participava da parte técnica, na verdade, o som é técnico, mas assim, até um momento que chegou a probabilidade de ter um cara que projetasse o som, que entendesse todo fosse desde do projeto, do início do projeto, antes dos ensaios, em Hum, reuniões, entendendo, elaborando. Então, claro, aí deixamos de ter o operador para ter alguém que pudesse fazer isso. Aí, claro, comecei fazendo isso junto com a operação. E depois eu me sim. desliguei um pouco da mixagem da operação e fui fazendo o projeto, que aí comecei a fazer dois, três ao mesmo tempo. Se eu fico Oh, que parado em legal. um mixando, Aí se você fica Mas parado mixando um, você não faz o outro, né?
Uhum. Então, Mas o que que é o desenho em si? Assim, eu trabalhei bastante em teatro e eu tinha alguns amigos que falavam assim, ah, fiz desenho de tal musical. Aí eu falei, mas o que que é o desenho em si? eu diria que assim, o desenho de som está como para o desenho de luz, né? Então Ah, tá. você vai pegar desde a leitura, do processo de criação, você vai estar lá, então vai ter o diretor musical ou quem vai fazer a trilha, se no caso for peça de teatro, e vão elaborando situações e você, além de ver toda a parte técnica, tudo que você vai precisar, você também tem a parte de criação de som, onde você pode estar ali contando aquela história com uma linguagem sonora, tentando trazer experiência de real ou de uma Uhum. coisa mística com o som, entendeu? Ajudando, não ficando só aquele que a gente chama de estéreo vindo da frente, entendeu? Eu pelo menos vejo o teatro de uma forma assim que não é estéreo, nunca vai ser estéreo, entendeu? Uhum. Pode vários lugares ter som mono, mas você vai ter várias saídas de som para fazer várias, Olha, isso é sei lá, um. Isso é, é uma questão de até de. Você mexe com a emoção da pessoa na hora, né? Acho que esse que é o negócio eu acho, do teatro, né? O teatro ele traz é, essa possibilidade. eu vejo isso também. Assim, por exemplo, eu vou, sei lá, vou falar aqui no teatro, eu, eu, eu comecei a estudar cinema e fiquei muito apaixonado por som de cinema, né? Porque eu sempre via que no cinema tinha uma coisa a mais no som. Não era só estar ali mixando como eu posso dizer, mixando a música, né? Você está Uhum. mixando os diálogos, os textos, a situação sonora do ambiente, do lugar que está rolando. Então, eu falei, pô, no teatro dá para fazer isso também, e dá para fazer isso de uma forma diferente do cinema. Né? No cinema você está preso ao 5.1, quando a sala é muito boa, 7.1, hoje tem salas diferentes, no teatro você vai fazer isso de uma forma mais assim, tipo, 20 saídas, entendeu? E tem saídas que você vai ter um som que não vai ter em outro lugar. Sei lá, você quer fazer um som Uhum. de trovão e quer que o trovão venha de cima da plateia. Você vai ter uma única saída lá para uma caixa lá em cima do teto do teatro para fazer o trovão. Então você já tem Caraca. você gera uma textura de imersão de som, né, que a gente chama, né, de Uhum. tipo, cara, o trovão tá vindo de cima, não tá vindo lá da cena, ou não tá vindo da caixa de som, do LR ali que você tá vendo. Um cara de som que vai sentar ali e vai falar, pô, o trovão vem dali, tudo vem dali. No Uhum. caso, no teatro, a gente tenta mudar isso, entendeu? Mudar a direção de som. A direção de som, eu diria. Caraca. Vocês criam esse É, ambiente, né? Caraca, olha que tenta, né? legal. Porque a gente vai bater com orçamento, né? A gente vai Ah, bater, sim. vai ter às vezes o teatro, sei lá, já trabalhei em teatros que são patrimônios tombados, então você não pode pendurar nada em lugar nenhum, entendeu? Uhum. E a produção vai fazer a peça lá, então você tem que mudar um pouco a sua ideia, né? Caraca, você tem que ter, como fala, jogo de cintura mesmo nessas horas, aí, né? Porque a Eu criação acho, vem, né? eu acho que é aí que entra a coisa do desenho de som, é você tipo desenhar mesmo, como tudo vai vir. Claro que tem peças clássicas que você não vai ter muito aonde mexer, eu diria, Uhum. né? Tipo, uma caixinha de música, né? Tão bonitinha, aquele formato semiacústico, tudo muito natural, mas aí eu ainda acho que o desenho de som entra com a linguagem de mixagem, como até você fala, né? Uhum. Dicas de mixagem, eu acho que no teatro eu faço coisas diferentes para mixar. Eu digo assim, tipo, da onde vem o texto, da onde vem o coro, da onde vem a orquestra. Eu tento não fazer vir da mesma caixa de som tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu tento Ah, sim. botar caixas de som para separar isso, sabe? Caramba, que legal. Tipo, primeira fileira ter três caixas. Aí a pessoa olha e fala, pô, mas três caixas vai sair três sons dali? Não. Vai sair a voz do meio e as duas de lá de fora vão estar com a banda e com o coro. Então quem senta ali já tem uma sensação de mixagem diferente, entendeu? Olha que legal. Você já aproveita É, toda a dinâmica de palco até. Olha que sim, bacana isso aí. usa Já muito é. delay, muito processamento para poder fazer isso funcionar É. de acordo. Acaba se divertindo no lado técnico também, né? Eu acho que o desenho de som ele tem muito a ver assim, com essa diversão do lado técnico, né? Você pode fazer experimentos, Sim. eu diria. Às vezes dá errado, às vezes dá certo. Não tem muito. Qual que foi sua primeira peça, você lembra? Que você operou? Pô, olha, provavelmente foi um infantil, né? Porque eu estava lá podendo fazer, sei lá, eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava operando um infantil. Certamente era uma pessoa em cena e não devia nem ter microfone, era só sonoplastia e duas Ah, musiquinhas.
Eu não lembro da peça, mas eu lembro que foi no Teatro Ziembinski, na Tijuca. Eu falei, cara, vai ser a primeira vez, tipo, morrendo de nervoso. Achei que Sim. ia morrer naquele dia. Eu falei, cara, hoje eu vou morrer. Sabe, você vai pro teatro já pensando, meu Deus, eu tenho uma estreia. E até hoje é Cara, assim, vou te falar, a gente não muda não. Quem faz teatro, até hoje chega a estreia, a gente já fala, minha nossa, queria estar em casa deitado, não queria estar aqui. Dá é, um certo nervosismo. opa, pra mim travou aqui. É, não, realmente dá um desespero o teatro, né? Eu particularmente também sempre, sim, até no show hoje em dia eu trabalho com PA, né? Com ao vivo. Sim. Eu também tenho esse nervoso, né? No começo. É, quais foram as principais peças que você considera que foram as melhores que você trabalhou? Cara, assim, tem a peça que eu trabalhei que teve um orçamento grande de som e que aí se faz uma coisa muito interessante de elaboração de desenho de som e de mixagem que entra assim muito no meu coração, que eu diria de habilidade de fazer som, né? E tem aquela peça que Uhum, pô, não tem nada a ver com isso, é muito menor, mas você alcança um lugar diferente, sabe? Então eu diria assim, uhum. tecnicamente falando, a peça mais complicada que eu fiz foi o Ghost. Foi uma peça muito complicada, um musical Caraca. sobre o filme Ghost, né? Era complicado no Uhum. sentido de sonoplastia, tinha muita sonoplastia, com uma mixagem com uma orquestra de 18 músicos, mais, sei lá, 32 no elenco, 32 atores, cantores, mais microfone de ambiência, de situação de instrumento sem fio em cena, que além da orquestra ainda tinha outras coisas em cena. Aquilo foi bem interessante de fazer. Eu tinha muito. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho que a gente não vê muito por aí, mas a gente faz isso no teatro. Eu acho muito legal. Por exemplo, eu tenho um som que tinha que sair de um rádio. Então eu Uhum. botava perto desse rádio, eu botava um PSM 900, um IR. Aí Uhum. esse IR saía por uma caixa de som, essa caixa de som estava plugada numa bateria de moto, para poder ela ser móvel. Então, eu tinha essa sonoplastia no cenário lá, que não tinha como eu chegar com um cabo nesse cenário que ele entrava e saía de cena. Então, eu tinha que ter um sistema de som que funcionasse ali totalmente sem fio. Então, isso era muito, muito bacana de fazer. Entendeu? Caramba, olha. é, Isso foi no aí, aí eu, Ghost. eu fiz isso em algumas peças que eu pude, né? Assim, quando dá, a gente faz, né? O Ghost tinha esses elementos, pô, o Gabriel Amato, tô vendo que ele tá aí, ele foi stage manager, ele tava lá comigo vendo, assim, uma Ó, grande legal. eu digo que é uma grande roubada, mas é uma maravilhosa roubada para experimentos assim. Então a gente tinha uma cadeira que se mexia, tinha um som da cadeira se mexendo, era meio assustador, então tinha aquele som de wick de madeira, sabe? Aí tinha que Uhum. ter lá uma caixinha para produzir isso, para dar aquela sensação que é da cadeira e não ficar uma coisa numa sala de 2.000 lugares, esse som pequeno da cadeira vindo do PA, entendeu? Isso faria, Ah, sim. isso perderia o desenho de som. Eu digo, entendeu? Essa linguagem de imagem de som. Você fala, pô, o som tem imagem? Pô, tem. Você pode justificar aquele elemento como uma imagem real. Então, pô, se a cadeira mexe ali, faz um barulho, aquilo é para ser real, com intenção de ser tenso, você faz o quê? Eu, pelo menos, faço o quê? Gero muita credibilidade à cena. Então, eu faço aquilo se tornar real, para o espectador estar lá sentado e falar: cara, a cadeira se mexe. Ele até esquece que Uhum. tem um som sem fio ali, não sei o quê. Ele sente a cena e vai. Por isso que é muito subjetivo. Mas, pô, funciona. Se eu boto no Uhum. PA, sei lá, vou dar um exemplo. Se você bota no PA LR, esse som alto, e a cadeira está do lado direito do palco, lá no fundo, e a pessoa, a pessoal da plateia que está do lado esquerdo, ouvindo isso na caixa do PA, então você imagina, você está sentado aqui, aqui é a cadeira, esse som vai para você por aqui, te tira essa imagem. Tira. Você perde. Então, Ah, é uma perde imagem a que cria o referência. som. É, exatamente. Então, Olha que legal. aí que para mim gera a credibilidade de real da cena. Então, cara, fica tão real que você até esquece que o som existe, que aquilo ali, você jura que o som, pô, eu já tive peça que eu fazia que tipo, som de porta batendo, sabe, alguém batendo na porta.
Aí Uhum. uma vez eu fui falar pro ator, pô, como é que tá esse som ali no fundo do palco? Tá muito alto, não? Porque às vezes a gente faz um som muito alto no palco para poder chegar na plateia com a intenção que vem do palco. Só que Uhum. aí fica alto no palco, né? O pessoal do palco vai Ah, reclamar. tá. Tem 30 pessoas lá, então eles vão acabar reclamando, né? Aí eu perguntava, falei, e aí, tá muito alto? Ele, como assim? Não é alguém que bate ali, não? Na porta mesmo? Eu falei, não, cara. O ator falando isso. Eu falei, não, cara, quem faz isso sou E o eu. cara disse. Lá na mesa de som, vou lá e dou um play. Tum, toque, toque, toque. Rola o som de porta. E É divertido o cara brincar. descobre isso no final da temporada, né? É, tipo, aí nem acredita e fala, ah, mentira, claro que vai alguém ali, bate, você tá maluco. Eu falei, pô, eu que tô maluco, eu fiz. Mas é assim, é divertido. Então, eu me divirto muito com isso, mas me divirto muito também. Ao mesmo tempo que eu tenho esse elemento de sonoplastia, eu tenho, no Ghost, por exemplo, eu tinha a orquestra fazendo Uhum. trilha e junto com a Caraca. orquestra eu tinha sons tensos, tipo tremolos, som de vulcão, para gerar um ambiente místico, uivos, gritos de fantasmas assim por fora da música. Então você está mixando. Nossa. Aí você está mixando dois solistas, mais 20 pessoas no coro, aí o coro distribuído em sopranos, mesos, barítonos, tenores. Você separa tudo na mesa, aí vem o som de tensão, o som de ambiente da orquestra e a orquestra que a gente chama de cozinha, aquela que está Uhum. tocando e aí você fala, cara, e aí, como é que mixa isso aí? Às vezes a gente não tem tempo para ensaiar, né? Como a gente gostaria, né? Tipo, um mês ensaiando, não tem. Aí Caraca. faz, aí fica bom depois. No último dia da peça, eu falo, agora tá bom, só, Fica né? bom no Tem essa. dia, né? Na hora que você vai. No dia da Eu, última. No último ensaio, fica bom no dia, né? eu diria que É... fica bom no último dia de apresentação. Que aí, depois de 3 meses, você fala, agora o som tá bom. Fala, Ah, caraca, quando agora tá eu peguei a terminando a mixagem. temporada. Que aí você conhece muito É. bem a peça. Caramba, Bom, e isso qual. E você se lembra um pouco de qual foi o primeiro musical que você fez, assim, desses grandes? O primeiro musical, com certeza, foi A Gaiola das Loucas, com Miguel Falabella dirigindo, Diogo Vilela e Miguel Caraca. Falabella atuando. Uma história maravilhosa de comédia, né? Ambos estavam Uhum. fazendo. Não sei se você conhece a história da Gaiola das Loucas, é uma história muito, muito engraçada. Acho que eu fiz muita peça engraçada, de musical, eu digo, né? Eu, eu, Aquela agora lá foi você. muito engraçada. Esse aí foi em que ano, a Gaiola das Ah, Loucas? 2008, talvez. Não sei Eles dizer. iam fazer de novo mais pra frente? Eles pensaram em fazer alguma coisa assim? Eles fizeram depois turnê sem o musical. Fizeram um musical com orquestra, com elenco gigantesco, com cenário gigantesco, aí depois ficou um ano e meio em cartaz com 10 atores e trilha sonora no playback para poder fazer mais a peça, que era muito divertida, e cortamos números de balé, números de coro, aí não tinha essa parte. Não sei se eles Não, depois pensaram em fazer de novo, talvez sim. é porque em 2015 eu trabalhava no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura em São Paulo, Sim. e eu lembro teve um dia que eu fiz uma visita técnica lá, eu tava acompanhando o Miguel, né? O Miguel Falabella tava lá, e se não me falha a memória, eles queriam levar essa peça para lá. E agora eu não me recordo se era exatamente essa peça. Com Eu acho que certeza era assim. era a peça reduzida, Com provavelmente. certeza, porque lá, não Que sei se você ela, conhece, ela lá é cabia em bem qualquer menor. lugar. Não, mas a peça reduzida cabia em qualquer lugar. Eu, pelo menos, fiquei com a peça, então a gente Ah, sim. ficou tipo um ano e meio em cartaz, entendeu? Fomos em quase todos os lugares do Brasil fazer a peça. O que é ótimo, né? Caraca, que legal. Você vai vendo, cada cidade tem um comportamento no teatro diferente, então isso é muito legal pra gente, de tipo, aonde aplaude, aonde ri, entendeu? Tem piada que Ah, funciona melhor do que numa cidade que na outra, então isso é uma coisa muito que gratificante bacana. de turnê. Eu falo, Uhum. cara, isso é muito, muito bom. E essas turnês, elas funcionavam assim, como sim, sei lá, 3 meses? Ou era O tipo, Thali tá aí, trabalhou comigo na peça, que barato, ele tá aí online, pô, ele tava ó, que comigo nessa legal. turnê toda. Mó barato, tava lá junto. Ó, o Áudio Pinho falou, te vi no Teatro Bradesco em 2011 com Gaiola, ó. Bacana. Então. Rodou Então foi bastante, então. 2010 no Rio. Pode ter sido 2010 e não 2008 no Rio. Se foi 2011 no Bradesco, foi isso. Então, Caramba, que então legal. tá corrigindo aí. E o Não tem. último musical que você fez, qual que foi?
Assim, É, agora, antes até da. parar. É, o que, eu tinha dois musicais para estrear, né? Só que Caraca. então não considero que fiz, porque não estreou, né? Mas o último foi A Hora da Estrela, com a Laila Garran, não sei se você Já ouvi ouviu falar falar. dessa peça dela, né? Ela, a última peça que eu fiz com ela foi o Gota d'Água Seco, também foi um musical que ficou muito bacana. Aí eles, agora, a produção da Sarau pegou a Esse, história você da falou, Clarice. como que é? Gota d'água seca? Gota d'Água Seco, A seca. porque Vocês foi foram uma adaptação. no teatro Porto Seguro, não foram? Sim, ficou lá em cartaz, no Porto Seguro. Você assistiu Co- ontem? em- Não, não sei se você chegou a conhecer lá, o Hélio Schiavon. O Hélio Sim, claro, pô. Schiavon, Muito o Hélio parceiro. Schiavon, ele é meu pai, né, quase, né? Eu falo que É, desde, cara, que maneiro. eu comecei trabalhando com ele, né? E quando Sim. construiu o Porto Seguro, fiquei muito tempo lá. E aí acho que ele chegou a mandar alguma foto da peça de vocês, A pela última peça que eu estrutura, né? fiz lá, a última peça que eu fiz lá foi o musical da Elza Soares. E Ah, que foi muito legal. bacana que ele ficou do meu lado lá. Foi muito bacana esse dia que eu falei, pô, Hélio, você tá aqui do meu lado aqui, vamos ver como é que é a mixagem dessa peça aqui. E a gente se divertiu muito, porque eu fiquei fazendo a peça o tempo inteiro falando para ele tudo que eu ia fazer na mesa de som. Então foi bem diferente, E né? aí, e como é pilotar aquela SSL lá, né? Aquela lá é uma É, na, maravilha. na verdade, lá eu tive que fazer com a CL5, porque como eu faço projeto por Ah, snapshot, e tem vários, né, não é um, dois, não dá para eu programar musical, não tem como você chegar no lugar e usar a mesa que está lá, entendeu? A não ser que essa uhum. mesa seja a que você está usando no projeto. Então, eu, eu faço a mixagem toda e mando para a SSL, e a SSL distribui, vira só o processamento Olha que de legal. som. Porque aí eu chego lá com Caramba, milhões de que bacana. cenas, um dia só para montar, entendeu? Então eu já chego com o som pronto. Pronto, Ah, entre então aspas. você produz todos os snapshots antes e aí você vai só dando play lá no Gol. Mais ou menos, Mais ou né? menos assim que funciona. Na verdade, como o espetáculo é vivo, né? Estamos controlando a energia viva. Se você só Uhum. deixar os canais abertos e trocar de cena, vai ficar horrível. Aí entra a parte do mixador, é ali que ele resolve tudo. Resolve a mixagem diária, né? Porque cada dia a gente Uhum. vai ter nuances diferentes, não tem como. E o nosso trabalho é deixar tudo igual todos os dias, né? Essa é a meta. Caramba, que legal, que bacana, meu. O Gabi Silva fez uma pergunta. Eu não sei se isso também pode ser para musical. Eu acho que musical é muito conceito, né, da produção. Mas qual efeito e parâmetros que você usa na caixa de bateria, se musical que você usa bateria, né, que deixa um som legal assim para você? É que isso é muito conceitual, né? A gente está falando muito de num teatro, vamos supor, né, num musical. Você usaria em qual situação, assim, um reverb e tudo mais? O que você usaria? Cara, então, eu uso muito reverb em musical. Pô, meus colegas que trabalham comigo, até muitos não gostam, né? Porque eu acabo dando. Porque assim, a música é muito musical, principalmente da Broadway, a música ela tá em paralelo ao que você vê da dramaturgia, né? Uhum. O músico não tá ali, né? Você tem a orquestra que está ali tocando para o ao vivo, mas é como no cinema, sabe? A música está tocando, mas não está naquele ambiente tocando, né? Ela está Sim. contando a história, está te dando essa emoção, mas às vezes no cinema ou no teatro também tem essa brincadeira de tipo a música tá na cena e de passar para a orquestra ou da orquestra passar para a cena. Eu já fiz isso, eu acho muito legal esse efeito. Mas assim, falando de técnica de caixa de som, o que eu costumo fazer muito é comprimir horrores a caixa, né? Porque Uhum. o cara tá ali aberto, perto do elenco, e se ele enfiar a porrada na caixa de som, ele vai ferrar com a gente. Então a ideia é que ele não toque tão forte, mas precisamente a gente faz esse som bem comprimido. Eu uso reverb, normalmente eu uso reverb curto, uso plate, eu acho o plate um reverb muito bacana para caixa. E soa sempre muito Uhum. bem nos teatros, né? Eu gosto de plate pra caramba, assim, eu Ah, acho que soa muito bem, funciona muito bem, mas assim, aí tem uns truques que eu faço de mixagem que eu acho muito bacana no teatro, é o seguinte, quando tá
o que a gente chama de música background, né? Música atrás, tipo, tá rolando um Uhum. texto, é cena de texto e tem a música ao mesmo tempo. Essa música, eu costumo botar essa orquestra com bastante reverb, para não dar a sensação que ela está vindo do palco, para dar a sensação que ela vem como se fosse espacial. E aí, se o cara sai desse texto e vai cantar, aí a gente reduz o reverb e aumenta o som direto da orquestra, que eu chamo de interferência de som para trás e o som direto. Então a gente traz a orquestra para frente e elimina o reverb. Então isso dá a sensação de que a orquestra saiu lá do fundo e veio para frente, pá, e gerou uma pressão, Caraca, olha que um legal. punch, como fala. Doideiras de Caramba, mixagem, eu poderia dizer. que Sentou legal. ali, sentou ali e inventa. Eu sempre falo isso, senta e É, inventa, cara. mas isso também faz parte até do. Não sei se eu posso estar errado, mas isso faz parte até do desenho, até, né? Sim, Do mas aí teatro. tem diretores musical que provavelmente vão falar assim, pô, mas o meu sonho parece que tá na banheira e de repente vem para frente, não gostei, entendeu? Aí você tem que ter essa medida, não vá também fazer uma coisa assim que fique horrível. Tem que ter a medida também, porque às vezes você vai afundar esse som. Eu tenho esse problema, né, de tipo, tá tendo texto, então eu gosto de botar o som incidental bem para trás, porque o texto está em evidência. Só que Entendi. aí tem uma frase da flauta lá, que se o diretor musical novo, ele fala, pô, mas tem uma frase que eu escrevi aí da flauta. Eu falo, mas essa frase da flauta, meu Deus. Aí volta a mixagem, tira a reverb da flauta, a flauta estava lá no inferno, volta a flauta para cá, entendeu? Então tem esses pequenos probleminhas assim que aparecem. Caramba, olha que legal. Normalmente você roda com a console ou você usa, no caso de musical, você roda com a console, né? Eu antigamente rodava, hoje não, porque hoje no Brasil inteiro aí você consegue achar tanto a CL5 quanto a Profile Avid, né? Então Uhum. quando eu faço musical, eu tento escolher uma dessas, na verdade, já pensando em turnê. Pensando de tipo, pô, vou chegar lá em Minas, depois vou para Recife, então eu tenho que ter essa mesa lá no mercado para poder ser alugada, né? Não vou Ah, que escolher uma legal. mesa tipo entendeu? Eu vou escolher a SSL da vida, eu tenho que levar ela para o Brasil inteiro, entendeu? Não tem o que fazer, ninguém É, vai porque ter. é uma só, duas que tem no Brasil, aí o pessoal fica na mão, Cara, né? assim, eu acho que o desenho de som, o projeto de som, você tem que ter um entendimento muito grande de produção, né? No sentido de que, tipo, você não pode sair escrevendo o que você quer e senta lá e espera, porque não vai funcionar dessa forma, e você tem que também ter medidas futuras, que é tipo, mas e se essa Uhum. peça sair por aí? Você vai sair programando mesa por É, mesa? Então, tipo, vou para BH, vou usar lá a Maidas que tem lá no Teatro Sesc, Paládio, maravilhosa a Maidas, ok, mas aí eu tenho que ir, então, uma semana antes para programar o show para só ficar fazer dois programando. dias. É. Não, isso aí Ninguém vai me realmente é pagar para fazer um. isso. Não, e ninguém É, vai te pagar para fazer isso, entendeu? E aí você vai fazer só porque você tá afim de fazer, e aí como você se sustenta lá, entendeu? Então, não, você tem que fazer o uhum. projeto com as limitações financeiras, né, que a gente vai ter sempre, né? Não tem jeito. Sim, Eu às pô, que vezes, legal. eu às vezes quero, às vezes não, muitas vezes, quase que todas as vezes eu quero fazer som ambiente, fazer surround nas peças, né, para dar Uhum. uma intenção de imersão de som ou também de uma coisa mais cinematográfica. Pô, a primeira coisa que eu vou dar de cara é com orçamento. Aí às vezes tem que chegar lá no produtor e falar por que que você vai querer isso. Entendeu? Agora, por exemplo, A Hora da Estrela foi um musical que eu fiz no CCBB do Rio, que é pequeno, cabe 100 pessoas, sabe? Então fica Caramba. mais fácil, por ser pequeno, fica mais fácil de eu conseguir esse sistema de som que vai me fazer o surround, entendeu? Porque aí eu vou Uhum. ter uma caixa de cada lado, uma caixa na frente, apesar que eu botei som pra caramba lá, entendeu? Mas aí você tem menos quantidade. Um teatro de 2.000 lugares, imagina, você gastar dinheiro com surround. Já acabou o É, orçamento. história Então orçamento. tem, então aí eu sempre acho que isso é uma responsabilidade do designer de som também, né? De entender aonde você pode chegar, né? Que legal. O Luan Araújo fez uma pergunta: qual foi o seu maior desafio em musicais? O meu maior desafio é uma boa pergunta, porque
É assim, na verdade, meu maior desafio, ele nunca é pelo musical em si. Eu sempre acho que meu maior desafio é a sala, que aí vai uma coisa de projeto de som. Então eu fico muito feliz quando eu posso voltar na mesma sala. Entendeu, Luan? Quando você volta na mesma sala, por mais que o musical seja diferente, a primeira vez que eu entro na sala, eu sempre faço um projeto que ele não fica inteiramente perfeito. É impossível de ficar perfeito, né? E até porque tem as Uhum, dificuldades da peça que você vai estar trabalhando. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre fico feliz é a superação que eu tenho quando eu entro na sala de novo e falo, putz, agora eu vou fazer um outro projeto que vai ser diferente daquele e que vai me salvar. E tem salas que são muito difíceis. Pô, em São Paulo tem o Teatro Alfa, que é difícil de fazer uhum, som lá. É bem difícil. é. Eu tive a oportunidade de fazer 3 musicais lá. No terceiro eu falei, porra, agora eu acho que esse eu tô Agora, bom. Eu falei, cara, agora dá para ouvir tudo em todos os cantos do teatro. O teatro é bom, é belíssimo, é um teatro que tem a acústica perfeita para não ser sonorizado. E aí quando você vem com a interferência de caixa de som, aí é que meio você que, só. exatamente isso, né? Porque aí você meio que reverbera tudo, né? Tipo, fica meio que só, Sim. às vezes uns lugares fica ruim de ouvir. É isso, alguns teatros têm esse problema mesmo. O O, próprio Luan fez vou, outro. Pode falar, pode falar. não, voltando nesse assunto, eu fiz umas coisas que eu também achei muito bacana, que foi fazer teatro musical em praça pública de graça. Que E legal. assim, com a expectativa de no mínimo 10 mil pessoas. Então, tipo, é pensar num musical show, né? Com versão de som show, né? Um LR Uhum, gigante com a ideia de ser show. E a dificuldade ali estava na seguinte, que eu estava usando, eu tenho que usar microfone de lapela, né? Por ser teatro, por uhum, ser microfone Omni. Por que Omni? Porque ele gera essa teatralidade, entendeu? Ele não é um som duro, é um som espacializado. Então, sim. espacializado ele gera verdade, ele condiz mais com o texto. Imagina todo o texto no 58. O som ia ficar Nossa, ficar horrível, muito ruim. sem É. espaço. Sem espaço. E aí, quando se trata de Omni, se trata de, tipo, na rua, muito vento no microfone Omni. Então a dificuldade técnica foi muito bizarra assim, mas eu acabei fazendo Cazuza, Mamonas Assassinas, o musical, fiz o musical de Suassuna, O Alto do Reino do Que Sol, legal. eu fiz o musical da Elza Soares também, cara, e aí tipo, virou uma coisa muito boa de fazer, ver, sei lá, 15 mil pessoas, 18 mil pessoas assistindo o musical do Mamonas e cantando junto, sabe? Aí você fala, caraca, que bacana, sabe? Ao mesmo tempo que vê a Isso. história, entra a música, vê a história, entra a música numa praça de graça, entendeu? Uhum. Isso foi E isso, uma coisa caraca, muito olha que bacana legal. de Uma praça realizar. e de graça. Foi muito bacana de realizar É. isso. Em São Paulo, eu fiz o Cazuza para. A ideia era sempre para fazer para 15 mil pessoas. Então, eu pedia som para fazer 15 mil pessoas. No Cazuza, em São Paulo, teve 50 mil pessoas. Ou seja, mais da metade não ouviu a Caraca. peça. Não tinha o que fazer. Não tinha nem como mandar delay de helicóptero, sabe? Não rolava. Eu falei, pô, não tem que fazer. Tem que fazer. Aí Caraca, que tinha legal. um amigo que estava lá longe, assim, no Memorial da América Latina, ele não conseguiu nem entrar no Memorial, né? Ele falou, cara, eu tô do lado de fora aqui, eu ouço que nem um radinho de pilha. Eu falei, pô, não tem o que fazer. Só senta e Cara, chora, entendeu? Mas caramba, foi, olha foi que. divertido. Isso é um projeto bem legal, viu? Porque é uma coisa que Sim. não é muito dissipada, né? Tipo, a galera A gente acha que acaba musical é um indo para negócio. A gente acaba indo para outro tipo de apresentação, né? Quando é assim, a gente até faz Rio e São Paulo, mas é um único dia, faz de graça, vai embora, desmonta, vai para outra cidade. Ah, cara, eu acho uma maravilha. E claro, todos os projetos que eu fiz foram pegando coisa nossa, né? Não fiz nenhum Uhum. da Broadway nesse formato. Formato muito assim, biografia de alguém que é um artista muito famoso, como Cazuza, como a Elza ou como o Mamonas, ou O Alto do Reino do Sol, que é um musical totalmente original, falando sobre Suassuna. Então foi muito, muito bacana também de fazer. Caraca, que legal. O próprio Luan, que fez essa pergunta, fez uma outra. Qual foi o maior, aliás, qual foi o maior e melhor projeto que você já fez? O maior e melhor, Tipo aquele lá que tava com um orçamento, ó, carta branca. eu vou te falar, o último que eu fiz, que eu até fui premiado em São Paulo, foi o N.
ele realmente foi um projeto onde eu usei, cara, eu usei a S6L, a nova mesa da Avid, né? Não Que sei se você legal. conhece. Eu usei ela com o sistema todo DIB, era todo DIB, tinha surround Caraca. para, acho que é 1.600 pessoas, se eu não me engano lá. Então eu tinha surround para 1.600 pessoas, tudo com caixa DIB, eu tinha um PA V8 e V12 configurado do jeito que eu queria, com os amplificadores todos perfeitos e em condições de funcionar em 96. Então eu trabalhei com a mesa em 96, foi a primeira vez que eu fiz uma mixagem em 96 ao vivo, eu nunca tinha feito, só fazia 48 e olhe lá, né? Uhum. E, e Isso assim, aí, que eu tinha os microfone? microfones da Shure, eu usei os microfones do Accent digital com os bodypacks sem antena da Shure, os pequenininhos, pô, Uhum. absurdo. É, Então eu tinha animal. muita criança, eram 21 meninas. O musical N, tinha 7 meninas em cena, mas a gente tinha 21 crianças. Então Caraca. você imagina um bodypack grandão, aquela geladeira numa criança. Além de esteticamente ficar horrível, né? A criança podia Uhum. arrebentar aquilo ali. Então a gente usou o Accent Digital, o Gabson tinha acabado de receber, cara. Foi uma coisa muito bacana de ver funcionar. E com os mixers que eu estava usando, o orçamento que eu tinha para fazer aquilo funcionar, eu tinha dentro do palco todo o som era Meyer Sound, então ali estava um Esse foi em conforto qual danado. teatro? Foi no Bradesco? Não, foi no Santo André. Santander. Foi, Caraca. foi no No, teatro lá do no JK. No JK. JK, né? Caraca, Ah, que legal. teatro muito Você, bom. você Teatro chegou já a acústico usar aberto. os DPA? Os microfones DPA? O... Sim, eu uso bastante DPA, os lapelas lá no caso. É que assim, em mulheres, e dependendo do figurino, eu opto pelo MK1, que tem um fio muito pequenininho. O couro, Uhum. eu uso muito DPA Heavy Dutch, que é o que aguenta muita pressão, porque o couro Sim. normalmente é formado por bailarinos também, então eles não vão só cantar, eles vão cantar e vão dançar, então eu preciso dessa resistência no microfone, e os homens eu costumo Uhum. usar DPA, o DPA mais fininho, normal, 4061. Agora eu uso 4161, que é o novo da DPA, que eu Caraca. acho muito bom. Ah, são Caraca, que legal. microfones excelentes. E é difícil de encontrar os DPA aqui no Brasil, né? Ou você encara bastante, bastante locadoras que tem no Brasil. Não, aí entra uma questão também de orçamento. Isso é uma conversa que eu tenho sempre com o produtor de ser próprio, né? De ser Uhum. investido como patrimônio. Porque isso você vai alugar, querendo ou não, dependendo da coreografia que você vai ter no musical, ele vai ser danificado através de suor e isso não vai durar muito tempo, né? Se eu tenho Uhum. aquela pessoa que tem que fazer uma coreografia que, além de ter muito movimento, o figurino é muito quente, o refletor esquenta tudo, o ar-condicionado, por mais que funcione, não pode ser no máximo, porque senão o solista que não está dançando perde a voz. Então você tem que ter toda essa Uhum. orquestração aí. Isso acaba sendo um material de consumo. Apesar de custar, sei lá, US$ 400 para cima, cada um, isso é Uhum. consumo do som. É aí que a gente começa a entrar em desespero quando eu digo de orçamento, entendeu? Porque se eu usar microfone usado, pô, cara, a experiência que eu mais tenho, assim, é de pegar lapela usado e lapela novo. O lapela novo é um som extraordinário, entendeu? O lapela usado é um lapela usado, cara. Ele a diferença não é um 58, entendeu? Não é um 58 que você dá na cabeça de alguém e ele está funcionando Não perfeitamente com as funciona. qualidades iguais. Uhum. Cara, não é. O lapela, sei lá, você espirrou nele já é outra coisa, entendeu? Nunca mais Sim, ele volta a ser aquele microfone brilhoso com qualidade de som, entendeu? Já era. Espirrou a mas, tia, já mas aí era. nessa ocasião vocês alugam? Não, aí a produção vai, compra esse material e investe. Sei lá, Caraca. um musical grande acaba comprando 40, 60 microfones desses para fazer uma temporada de 5 meses. Entendeu? Se tiver 25 no Caraca. elenco, o cara tem que comprar 40 microfones. Rapaz, eu Aí não fazia ideia que comprava, não. então, esses orçamentos gigantes que as produtoras têm, pô, eles acabam usando tudo, né? Porque você vai lá, o cenário maravilhoso, gigantesco, isso aqui, gastou uma fortuna para fazer aquele cenário. Figurinos e figurinos, gasta-se tudo. E aí é o que eu falava com o produtor, é isso, você compra um figurino e ele vai ficar aí.
Você compra um microfone, ele vai ficar aí, mas você vai poder usar em outra peça. O figurino provavelmente não. Não, é. Então é até um melhor investimento esse microfone do que o figurino. O figurino fica ali, não tem retorno, né? Sim, O microfone tem. Você vai usando em todas as outras peças, até ele morrer. Usa o microfone até sim. morrer. Caraca, ainda mais um DPA, né? Que é caríssimo, assim, convertendo até o dólar e tal, isso é bem caro, né? O É, Requião Mix é fez uma caro. pergunta: qual seria o melhor microfone com custo-benefício para coral, assim, que você acha? Mas em musical, porque teatro musical a gente só usa lapela, né? Agora, se for É, para fazer apresentação de coro, um microfone, você diz condenser assim, uhum, olha, eu gosto muito de DPA, sabe? Eu usaria DPA para qualquer coisa. Então, espirrou, bota um DPA, vai pegar não sei o que, um DPA. Se eu não me engano, DPA 1011, acho que o nome dele é 1011. Eu uso ele para muita coisa. De over de orquestra, para elementos uhum, na orquestra de metais, como para coral. Claro, tem musicais que nem todo mundo está em cena cantando, a gente às vezes também tem a opção de ter pessoas do lado de fora cantando, aí a gente faz uma casinha, essa casinha entra 4 pessoas para fazer o reforço do coro, porque a coreografia às vezes é insana. Então, um cara uhum. cantar uma coisa dificílima, fazendo uma coreografia dificílima, tem que ter um apoio de fora. E isso pode ser ao vivo, como pode ser também gravado. As pessoas gravam coro para poder fazer a coreografia, mas não é full time, né? Não digo nem no Brasil, digo fora. No Brasil sai mais barato botar o cara para cantar do que o cara gravado, né? Tem isso também, né? Uhum. Tudo é caro, né? Me tira uma dúvida. Você falou o negócio da Broadway e tudo mais. A Broadway ela traz os musicais para o Brasil ou ela já tem tipo, uma curadoria aqui no Brasil? Como que funciona isso? Não, funciona. Eu entendo muito pouco disso, mas o que eu entendo é o produtor vai lá e compra os direitos. Aí ele pode comprar os Hum, direitos parcial ou integral. Integral seria tipo o Teatro Renault em São Paulo, Teatro Abril, não sei agora qual é o nome, que compra tudo, né? O figurino é igual, a cortina é igual, o cenário é igual, então eles compram integral. Vem todos os criadores, vem o diretor de luz, de som, de figurino, entendeu? Vem todo mundo para cá e monta a peça. Aí fica só a parte técnica brasileira e os atores, os artistas brasileiros, mas todo o trabalho é deles, né? Eles trazem tudo. E tem o parcial, que é o que eu fiz como a maioria. Eu nunca fiz um integral da Broadway, porque aí quem vem é ele, né? uhum. E aí o parcial é isso, compra as músicas com direito a poder mudar os arranjos, tipo descer tom, mudar a orquestração, reduzir, né, a orquestração, porque você pega um musical, são 24 músicos, aí você passa para 16 aqui, então você vai, quando comprar, tem que avisar, vou passar para 16, vai ter substituição, o cenário vai ser Caraca, que livre, eu legal. não quero fazer um cenário diferente, então tem métodos para comprar. Então, é claro que eles vêm aqui ver se ficou legal, aprovar, se não gostar de uma coisa ou outra, falar, não, mas isso não tem nada a ver com a minha peça, tira. Tem essas reclamações também, né? Porque, é claro, né? É direito deles, né? Quando você vai comprar, você Uhum. está assumindo isso. Olha que legal, que bacana. E hoje no Brasil tem bastante musicais da Broadway rodando. Como que você analisa isso? Ah, cara, musical da Broadway é só onde tem teatro grande, né? Claro, tem os off-Broadways, né? Que a gente chama reduzido. Então, o que eu posso dizer é Uhum. que ano passado eu estava fazendo alguns. Ano passado eu fiz Peter Pan, que é da Broadway. Eu fiz A Cor Púrpura, que também está em cartaz ainda esse ano. Parou por causa Que do, legal. do Covid, mas está rodando o Brasil, está em turnê. Que é A Cor Púrpura eu acho um musical assim, sensacional, fantástico. É absurdo o musical. Ano passado eu fiz. Quais foram que eu fiz da Broadway? Eu fiz esses dois. Aí eu sei que também estava em cartaz o Escola do Rock, que estava no Ah, Santander, que esse também é da foi Broadway, famoso, né? sensacional. Pô, fui assistir, achei o máximo, achei muito bom. Cara, tem muitos em São Paulo e no Rio, né? Eu fiz Despertar da Primavera aqui no Rio, que ia para São Paulo agora, estrear agora em São Paulo.
e também não estreou por conta da Covid, mas também é um musical alemão, mas que foi feito na Broadway, eu acredito. É um musical Que interessante pra legal. caramba. Pô, E que eu também, bacana. Donna Summer acabou de estrear em São Paulo, estreou e parou, né? Que é musical da Broadway também, sensacional. Caraca, que É, legal. rola muito. Eu acho que rola, pelo menos em São Paulo, sempre tá tendo uns 3 musicais da Broadway, no Rio um ou dois. E todos os outros musicais estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Caramba, qual que foi assim a maior, assim, maior furada que você viveu nesse meio aí? Assim, tipo, uma coisa que deu errado, ou um dia que você quer esquecer, assim, só que a gente nunca esquece, né? Não, olha, eu não vou dizer furada, assim, e não vou dizer que eu vou esquecer, mas, cara, foi uma coisa assim que eu nunca tinha feito na minha vida. E, cara, mas é muita maluquice ao mesmo tempo, mas eu achei muito bacana, entendeu? Mas foi assim, foi divertido, eu adorei o convite, foi fazer trio elétrico no carnaval desse ano. Foi fazer PA e monitor para trio elétrico. Pô, cara, eu juro pra você, a furada era que, tipo assim, eu tava no trio elétrico, até aí eu não sabia você sabe, mas não sabe, né? Que você vai estar Uhum. debaixo de um sol impossível. Aí chega debaixo do sol Nossa, é verdade. impossível. Aí o sol, você não consegue ver o, o monitor da mesa. Não tinha como se Nossa, é enxergar o que verdade. você tinha que fazer. Aí não satisfeito, a mesa estava pegando fogo. Você não conseguia encostar na mesa. Aí, não Caraca. satisfeito, você vai pegar o mouse, porque a mesa está pegando fogo. Você vai falar, vou pegar o mouse que está escondido aqui. Aí o caminhão balança. Aí o mouse você não acerta nunca nada. Você fala, caraca, pô, como é que nego faz isso aqui, velho? Para o caminhão aí, pelo amor de Deus, para mexer no som. Então eu falei, pô, cara, que furada. Foi uma furada boa, assim, me diverti, cara. Adorei trabalhar com o pessoal do Bloco da Favorita, foi muito maneiro. Faria de novo? Não sei. Eu fiquei até zoando, eles, pô, me chama pra tomar uma cerveja aí no trio, mas, pô, não sei, Que não sei. legal. O Mas bloco foi da favorita é de divertido. quem que foi? De quem que foi Ah, esse foi em bloco da São favorita? Paulo, cara. Ah, que Foi, legal. foi num desfile que teve lá, cara. Foi mal barato fazer, cara. Foi mal barato fazer. Mas, assim, teve esses probleminhas que, assim, eu acho que eu fazendo novamente, aí eu já vou preparado, entendeu? Um óculos escuro, um pano, uma luva, qualquer coisa, mano. Eu vou Um preparado. guarda-sol, né? Pô, cara, que É. perrengue, eu não conseguia enxergar, a mesa pegando fogo, o mouse, o negócio balançando, eu não acertava nada. Eu falei, pô, que perrengue. Foi bacana. E qual que foi o melhor espetáculo que você considera que você já operou, que você fez desenho e tudo mais? Pô, o melhor, é assim, eu acho um espetáculo que eu fiz muito bonito, cara. Foi O Homem de La Mancha, a história do Don Quixote de La Mancha, né? Ali Caraca, que legal. foi um espetáculo muito emocionante, tinha muitos músicos, era num teatro que relativamente não era grande, né? Depois a gente fez em outros teatros grandes, mas assim, a estreia eram 40 atores, 20 músicos e uma história muito bonita, uma música muito bonita, foi bem emocionante de fazer assim, eu fiz com muito carinho, muito cuidado também. Fiz um projeto de som, trabalhei com pessoas que foram maravilhosas, entendeu? Da equipe de som para produção, elenco, cara, foi um conjunto, assim, um acerto que eu fico Uhum. muito feliz de ter participado dele. Mas eu fiz com outras coisas, eu não sei se você chegou a assistir alguma coisa que eu fiz. Eu fiz o Aue, por exemplo, que é um espetáculo muito mais simples e que ele Uhum. me deu tanta. Sou tão grato de ter feito, por ser tão diferente. É algo assim tão absurdamente diferente de uma linguagem clássica de teatro musical, que eu falo, pô, cara, isso aí também vale muito a pena estar junto, sabe? Vale muito, Sim. muito a pena participar. É difícil, cara, eu sou, sem sacanagem, eu sou apaixonado por tudo que eu faço, assim, muito. Todas as peças, assim, eu tenho lá, guardo todos os programas, entendeu? Ah, que Eu legal. guardo, que eu acho legal isso. Eu mantenho isso vivo, lembro, guardo todos os riders, os projetos que eu fiz, as sonoplastias, eu tento guardar tudo, vou comprando HD, vou guardando tudo, porque as coisas ficam muito grandes, né? Você vai fazendo o projeto, Uhum. depois fica menorzinho, mas aí eu deixo tudo, vídeos de ensaio, aí quando você vai ver só de ensaio, você tem 500 GB de ensaio, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas não jogo É. nada fora, não consigo Você, me desfazer. você foi premiado com o melhor desenho de som o ano passado, foi isso? Foi ano passado, eu fui premiado com o musical N, que é o musical da Broadway, Uhum. pelo prêmio Bibi Ferreira.
que é um Caraca, que prêmio só para legal. musical. Ah, não, agora esse ano passado foi para musical e para teatro, mas ele era um prêmio só para musical e assim, eu fico muito feliz de ter sido premiado, mas ao mesmo tempo eu fico sofrendo porque são muito poucos prêmios que têm a categoria de som. Assim, Ah, sim. se eu for contar no dedo quantos prêmios de teatro musical tem no Brasil, nem dá. São mais de Uhum. 10 fácil. Mas assim, eu consigo contar quantos prêmios do Brasil a gente tem para categoria de som no teatro e são dois. É o Reverência e o Bibi Ferreira. Não tem mais. Caraca. Então, além de ter essa luta de poder fazer som, de poder mostrar que o som é criativo, tem a luta também do reconhecimento também, de quem está do lado de fora, que trabalha em outra categoria, ver que aquilo ali tem sim uma finalidade de arte, a gente está contando história, a gente quer também ser reconhecido por ter uma intenção de linguagem, que se a gente ligasse o som como se fosse o microsystem da nossa casa, ele teria uma ideia totalmente diferente do que é um som elaborado para aquilo que aquilo funcione, Uhum. entendeu? E essa elaboração não é só técnica, ela tem que ter uma visão criativa, senão Com eu certeza. sempre vou achar que você e eu vamos ser contratados para fazer o mesmo trabalho numa mesma sala. Só que você faz esse mês, eu faço o mês que vem. Você vai apresentar uma coisa totalmente diferente da minha. Uhum. Só que é a mesma história. Só que a ferramenta você vai usar de um jeito, eu vou usar do outro. O som é uma ferramenta de criação. A gente está ali, eu pelo menos tento estar 100% né, focado nisso. Não só Caraca. ligar tudo tecnicamente, fazer funcionar e falar, pô, tá chegando o som em todos os lugares, tá tudo bonito, tá tudo equilibrado, ok, pô, beleza, fui, tchau. A minha Nossa, ideia aí não é não. essa. A minha ideia é, tipo, pô, tem aquele pedacinho ali que, pô, o diretor, o produtor deixaram eu fazer inventar um negócio, então eu vou lá feliz, pô, invento, falo, pô, e aí, gente, ficou legal? Aí eles nem perceberam, ou então acharam incrível, mas é como se fosse uma coisa assim muito para mim, sabe? Eu falo, pô, cara, fico feliz de ter conseguido, e de mostrar para os meus amigos, colegas de trabalho, falar, pô, vamos tentar fazer mais, sabe? Porque, Uhum. sei lá, passar essa vontade para os outros também é muito bacana. E todo mundo fala, puxa, isso é muito bacana, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, cara. Vamos inventar aí. O máximo que você Sim. vai ouvir é não, eu achei horrível, tira. É, O máximo isso é aí, isso. isso tudo é conceito, né? Isso aí você tá. É criação, É, cara. Isso não tem regra, né? Esse negócio pô, não adoro existe. trabalhar com a Laila que fez, eu fiz a última peça agora com ela, né, A Hora da Estrela, que a gente tem muito isso. Eu sempre converso muito com ela sobre conceitos, né, de som. E tento Uhum. explicar o porquê. Porque também tem muita gente que não está afim de ouvir, né? Você fala lá, não, porque isso É. aqui é um conceito. Cara, não, tá bom, mas abaixa. Abaixou, já tirou o conceito É. todo que tinha. Entendeu? Aí já pronto, tá bom. Eu acho muito bacana quando tem essa disponibilidade do outro lado também, né? Não adianta também você ficar batendo na porta e ninguém abre, né? Tem que ser uma coisa que É. você Isso eu acho que espera essa porta. é um passo, né? Que a gente vai acabar dando isso aí. Porque até então no teatro a galera gasta a verba maior com a iluminação, né? Fato, né? Tipo, a iluminação é o Ah, não carro-chefe do sei. teatro. Acho que depende, Mas, cara. Acho que depende. Acho que é, depende. então, Tem, eu tem peça vejo. de teatro que vai gastar mais com cenário. Eu acho que vai muito da Ah, sim, peça. é. Tem peça que você não vai ter cenário, mas é um puta musical com, sei lá, 10 milhões de reais. É um puta musical, mas não vai ter um cenário. Entendeu? Que Uhum. você vai falar, nossa, gastaram uma fortuna nesse cenário. Mas tem peça que você vai falar, cara, gastaram uma fortuna nesse cenário. Ou na outra você vai falar, gastaram uma fortuna no figurino. Ou uma fortuna na luz, uma fortuna no som. O N que eu fiz ano passado, dava para ver que tudo era muito caro. O som era muito caro, a luz era muito caro, o cenário era muito caro, porque é um musical muito grandioso, com uma estética para ser muito bonito. Pô, o cenário era impressionante. Eu ficava olhando o cenário e falava, cara, vim fazer o quê aqui? Som? É, Meu Deus. Caraca, cenário, entendeu? Aí você vê, aí você vai ver a luz do cenário e fala, minha nossa senhora, os figurinos, caraca. Ao mesmo tempo tem aquela gratificação, pô, eu tô nesse projeto aqui, pô, olha que bacana, eu tô assinando esse trabalho de som, por mais uhum. que não fique excelente, não fique bom para muitos, né? O cara sentou num lugar lá péssimo, falou, pô, não entendi nada, o som tava horrível. Acontece, né? Naquele dia às vezes não tá Sim. bom, não dá Deixa eu certo, ver aqui, enfim. o pessoal mandou umas perguntas aqui.
O Sérgio, o DJ Boy, mandou uma pergunta. Quanto tempo demora para preparar um musical? No caso, o desenho, ele quer saber. Da parte da montagem, o Sérgio? E aí, Sérgio, Do, tudo bem, cara? A parte do da desenho montagem mesmo. ou do projeto mesmo? O projeto, cara, eu costumo dizer que assim, o desenho de som ele começa desde o primeiro dia que eu entro numa sala de reunião para assinar o contrato até o dia, uma semana depois da estreia VIP. Porque tem a estreia para o público, depois tem a estreia para a imprensa e depois tem a outra semana, que é a semana daquela que tipo, faz o alívio de tipo assim, agora a gente já fez todas as estreias, agora vai ser a peça como ela é. Então, esse trabalho Uhum. todo, a maioria das produções grandes, a gente tem 3 meses para fazer. 2 meses de ensaio com o elenco, uma semana, 2 semanas de pré-produção, 2 meses com o elenco e 2 semanas de montagem. E aí estreia. Então vai dar mais ou menos 3 meses. Mas tem também umas peças menores, reduzidas, que fica em torno de 2 meses. Menos do que isso, tipo, você chegar para fazer o desenho de som de uma peça em um mês, aí é teatro, né? Teatro é mais ou menos isso. 2 atores, uma porção de trilha, uma porção de sonoplastia. Em um mês, mais ou menos, você levanta tudo, elabora, vai lá, monta, ensaia, estreia, cabe tudo nesse lugar. Ó, Respondido aí? bacana, hein? Acho que foi bem respondido. Mostrou todo um cronograma. Eu É, sou meio. Eu sou meio assim com cronograma, cara, porque se não tiver, não funciona não, cara. É muita gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a maior preocupação que eu tenho é a organização, de tipo, o que começa a montar, a mesa de som tem que ser muito organizada, mas muito organizada, não é pouco não. Ela tem que ser uhum, muito organizada para facilitar a mixagem. Quanto sim, mais a mesa é desorganizada, mais difícil é de mixar. Chega uma hora que fica impossível. Você fala, cara, não tem como fazer essa peça. Aí você vai entender que você tem que mexer na organização de programação, você tem que mexer também os cabos. Eu sempre falo assim, pô, teatro, cara, não é igual o show que você vai montar e vai embora. Então, cara, o cabo tem que estar passado bonitinho, tudo ajeitadinho, porque se você precisar entrar ali, você vai ficar 3 meses em cartaz. Então não sim. tem como ter aquela macarronada atrás do rack. Não, Não todos pode. os cabos têm que estar separados e visíveis. E falar, cara, aqui é tudo isso aqui, mas às vezes você se dá mal, né, nesse sentido. Mas quanto mais eu tenho essa organização controlada, o resultado certamente é melhor. É. Agora aquela pergunta que eu te falei que ia fazer é qual técnica que você acha que você usa, que você conhece e tal, que você pode passar pra galera, que você acha que é útil? Eu gosto muito da técnica de fazer, ao invés de 2.0, fazer o 3.1, né? Então no teatro eu Uhum, sempre uso. Assim, eu vou ter várias saídas de som, mas a imagem de som que eu vou ter vão ser de referência de 3 canais. O que que eu quero dizer isso quando eu tenho uma imagem de som com várias saídas? Eu vou ter três sinais vindo do palco, mas eu vou ter várias caixas distribuindo esses 3 sinais, porque tem lugares pequenos, tipo lá a primeira fileira, eu vou ter 18 uhum, caixas lá, mas elas vão estar divididas em 3 sinais, entendeu? Eu vou ter 3 PAzão, cluster central e os clusters laterais. A minha ideia é sempre ter a voz vindo do centro e a música vindo do LR. Com isso eu tenho uma dimensão de mixagem que eu consigo. olha que Aí legal. a ideia é passar isso para a sala inteira. Então, Uhum, tipo, o cara está sentado lá no balcão, ele vai ter 3 canais para ele lá, LR de banda e voz. Às vezes, aí começa a loucura. Eu tenho um reverb de texto que está no centro, né, nesse canal central, e eu tenho um reverb de quando ele vai cantar uma música solo no LR. Aí, se a música dele é uma música que é mais contando a história e menos triste, aí então esse reverb vai para o centro, não vai para o LR. Se a música é muito triste, eu boto no LR, que aí fica mais como se fosse mais em você assim do que direto, entendeu? uhum, Então a minha ideia é muito voltar a mixagens fazer com esse pressentimento. O coro também, eu boto coro no centro, boto coro no centro, mas eu abro mais o coro. Então eu posso abrir mais a orquestra, tipo a orquestra só está no LR, o coro está no uhum, LR no center, mais volume no LR do que no center, e eu tenho a voz que está no center e no LR, mas ela tem mais volume no center. Então você tem 3 entradas de som, entendeu? 3 uhum. dimensões de som.
Eu gosto de fazer mixagem assim. Aí vai, se você tem 5.1, aí você bota coro na frente, atrás, a orquestra voltando, microfone, aí eu boto o microfone de surround da orquestra, ou o microfone afastado do instrumento, ou duplico o canal e boto lá atrás, ou faço outro tipo de delay na programação, vai variar da sala. Aí Ô, a Gabriel, conversa, assim, o Instagram vai cortar a gente em 3. Aê, estamos de volta. estamos de volta. Então, você estava falando da disponibilização do 5.1, 3.1 e tal. Como que Sim, você encontra mais em qual, assim, 5.1? O que você encontra mais no Brasil hoje? aí eu tento fazer todos os meus projetos, cara, 5.1, assim, como linguagem, né? Atrás, Uhum. a sua, o seu L surround, eu vou ter, sei lá, 4 caixas, se o teatro for um médio, se for muito grande, vou ter 10 caixas, entendeu? E se ele for pequeno, eu vou ter uma caixa. Mas é a configuração que eu digo como 5.1 é essa configuração que eu faço Entendi. filme também, né? Eu sou mixador de filme e editor de filme também. Já fiz alguns filmes. Tá aí quem quiser assistir um filme que eu editei, som e participei de mixagem. Foi O Unicórnio, do Eduardo Nunes. Eu acho que tem no YouTube. E Sudoeste também. São dois filmes que eu gosto muito de ter trabalhado neles, que são de ficção e tal, e tem muita interação de som. Assinei como desenho de som, com a ideia de tipo, que eu também vejo muito isso no cinema, de tipo, desenho de som, no cinema tem assim, o cara que edita e o cara que mixa, mas às vezes não se conversam. E na verdade eu acho que o desenho de som é isso, é um cara que vai lá, pesquisa o áudio, fala como tem que editar, depois passa para mixagem, fala como tem que ser essa ideia de mixagem e leva para o cinema. Eu tento fazer isso no Sim. cinema também, e aí eu tento, às vezes, também na peça de teatro, fazer o que eu faço no cinema, fazer na peça de teatro. Claro, né? Quando dá, né? Às vezes não dá. Nem que Caraca, seja que com a legal, música. Às meu. vezes só tem música, eu quero fazer só com a música, eu quero fazer a música não vindo só da frente, sabe? Eu quero que a música. Claro, tá o solo do cara, a música tá lá na frente. Mas, pô, a Uhum. música tá contando a história ali, aí a música tá vindo de todos os lados da sala de teatro. Essa é a ideia, né? Caramba, que bacana, meu. Num todo, são quantos anos de carreira já, ô Gabriel? Eu trabalho, cara, uns 25 anos já com isso. Sem brincadeira. Caraca, que Tipo, legal. como eu comecei muito cedo, então eu tive muito tempo para tomar na cabeça para conseguir fazer o que eu faço hoje, cara. Já tomei muito na Caraca. cabeça aí, tentando fazer e, tipo, ficando horrível. E falava, nossa, vou até desligar aquela caixa lá. Desliga aquela caixa lá que não deu certo, não, sabe? Desliga, desliga, tá horrível. E alguns acertos, pô, fui até contemplado com prêmio e fico muito feliz por isso. Pô, que bacana. Eu, uma galera toda, né? Eu não ganho Ah, prêmio sim. sozinho, né? Eu ganho com uma galera, assim, tipo, o N, a gente tinha 2 pessoas no palco, 2 pessoas na mesa de som, a gente tinha mais 2 técnicos na mesa de som, e ainda teve mais eu e mais 2 caras, mais eu mais um associado meu de designer montando, com mais 4 técnicos montando. Então, tipo, a gente tinha uma equipe gigantesca para fazer funcionar aquilo lá. Não foi Caraca, que brincadeira, legal. não. Pô, Gabriel, muito obrigado, viu, pela participação, por ter aceitado o Pô, eu que convite agradeço aí pelo convite. e Vou estar de ter olho me no canal passado. aí. Eu vi Pô, que o legal. Vidal deu aí entrevista, queria ter visto, mas não fiquei Não, o sabendo, Vidal, só ele, depois que eu vi. ele não fez uma entrevista, ele fez, foi quase uma live do Gustavo Lima aqui. Foi Ah, que loucura, foi bem maneiro. legal. Cara, Ele tá muito fazendo o obrigado, Gustavo viu? Lima. Não, 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 eu Ele- falo assim, foi quase Ah, três, tá. 4 horas de live aqui, o negócio não Falando. embalou, assim. E ele falou assim, não Que tem maneiro. roteiro comigo não, o negócio vambora, né? Ele é bem um cara bem É. divertido. Pra Então, mim também não tem muito isso, roteiro. não, a gente não pode seguir um roteiro. Mas, pô, muito obrigado pela participação, viu? É muito legal ter uma galera que, assim, a gente fala muito de show, muito show, 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 ou é estúdio, 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 e a gente não passa uma outra realidade do que acontece aí no Brasil, né? Que é essa parte de teatro, que Sim. eu acho que eu vim do teatro, pô, eu comecei no teatro, como eu falei com o Schiavon, que para mim foi um professor, e
é uma outra realidade. Eu via, eu não sei se vocês conhecem, eu fui em dois musicais, o Nine, que foi lá no Sim, o Porto Nine eu não Seguro, assisti. e o O Rock, Nine eu não assisti, mas eu sei. o Rock Horror Show. Ambos foi do Ademir. Os dois eu não assisti. Infelizmente não pude assistir, mas Foi queria de quem que você assistir. falou? Foi do Ademir. Ademir fez ambos. Foi ele que fez lá no. Os dois foram no Porto Seguro, né? É, a estreia foi lá no Porto Seguro. E aí, No Rio esse eles meu vieram tempo. também. Assistir. Um baita musical. E eu acho que a emoção que aquilo gera, do momento, é uma coisa indescritível, que é muito diferente do show, entendeu? Então acho que foi É muito muito legal você diferente. participar aí para mostrar pra gente também. O Sérgio falou, parabéns, Gabriel, pela carreira de Pô, sucesso obrigado, sempre. Sérgio. Pô, então é assim, muito obrigado. Quando a gente tiver uma outra oportunidade, vamos fazer uma outra entrevista aqui também, Vamos outros sim. assuntos, beleza? O musical tem uma porção de assunto que eu digo assim, cara, que os assuntos que jamais você na plateia perceberia, sabe? Não é Sim, possível que eles fizeram isso para funcionar, como o caso de um radinho lá que funciona vendo o som desse é. radinho. Pô, você jamais senta ali e fala assim, cara, como é que isso está funcionando ali? Você não Uhum, para pra pensar, você só vê a peça. Você não faz ideia que tem todo um esquema maluco para aquilo ali funcionar. Mas é muito exatamente. divertido, né? Por trás de tudo aquilo acontece uma produção imensa, né? É muito legal isso aí. É, Meu, muito obrigado muito novamente. obrigado. Valeu, né? A gente se encontra aí. Eu sempre falo para galera, o Brasil é pequeno, o teatro também, esse meio do teatro é menor ainda, né? E a gente se encontra É, por aí. Beleza? Valeu, valeu, viu? valeu, obrigado. Até Valeu, um mais. abraço grande. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Lembrando que amanhã já estará disponível no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Vai tá disponível para todo mundo assistir. Infelizmente, a gente não conseguiu disponibilizar o do Vidal. A gente teve um problema para baixar os episódios lá e acabou que não deu certo. Bom, é isso aí, galera. Valeu, até uma próxima. Falou!